para trazer ao Brasil um artista que conversasse com todas as idades, com todas as classes sociais e com um background que se comunica facilmente com o público, Andy Warhol era o personagem ideal. A mega exposição Andy Warhol Pop Art nasceu 3 anos atrás, quando eu e o Roberto Leão, que é meu cofundador do Instituto Totex, resolvemos provocar o museu The Andy Warhol Museum em Pittsburgh. Como toda instituição de primeira linha, o The Andy Warhol Museum nos solicitou logo de cara aquilo que a gente chama de Facility Report, as condições do espaço em que aconteceria a exposição. A temperatura, a umidade, a iluminação, a segurança, o controle do acesso, a orientação do público, enfim, todos os requisitos para que a gente pudesse receber com o mesmo nível de qualidade que qualquer país do mundo tem nos seus melhores museus, essa mega exposição de Andy Warhol no Museu da FAAP. É muito comum quando você vai solicitar uma exposição, os museus já perguntam qual o recorte que você quer do artista. Ah, vocês querem as polaroides do Warhol, vocês querem a iconografia americana, o que é que vocês querem dele? Senão a gente quer mostrar tudo dele. E chegamos em mais de 600 obras. E aqui a nossa ideia realmente é fazer uma cidade pop, né? Que é como se fosse uma cidade do pop e com vários bairros temáticos, assim, cada um mostrando uma plataforma, uma mídia que o Warhol navegou durante a vida. Então, a própria expografia se remonta a essa ideia da Factory, trazendo uma dimensão um pouco mais industrial, com painéis perfurados, a questão de ter a espacialidade trazendo um pouco essa ideia do galpão. A gente tem aqui um dos retratos mais icônicos do Warhol, que é feito da Debbie Harry, vocalista da banda Blonde. E é um retrato que traz uma série de leituras também que podem fazer com que a gente pense a dimensão biográfica, porque ele volta, após realizar esse retrato, para um momento em que ele vai fazer a apresentação de um computador pessoal e convida novamente a Debbie Harry para fazer uma espécie de retrato digital dessa artista. E aí, eu acho que abre camadas para a gente pensar não só a dimensão de grande retratista do século XX do Warhol, mas também como ele tateava dimensões de vanguarda, né? Ele tem contato com o que é um dos primórdios da arte digital e narra em seus diários o desafio de estar em contato com essa nova tecnologia, né? É uma exposição extremamente importante por trazer essa discussão sobre a pop art nesse momento no Brasil e importante para o MAB, porque é uma exposição que traz também essas referências com a própria origem do museu, as próprias experiências que o museu desenvolve desde os seus inícios. Ao falar de reprodução, ao falar de seriação, ao falar de momentos de fama de 15 minutos ou 15 segundos, enfim, ela traz uma perspectiva para a gente poder discutir hoje o que seriam essas perspectivas do Andy Warhol. Aqui você vai ter uma noção completa de tudo que ele fez. Você tem desde os trabalhos do começo de carreira dele, que ele começou como um artista comissionado, né? Ele era designer publicitário, ele era contratado para fazer tecidos para moda ou sapatos para revistas, ele desenhava tudo. E você consegue acompanhar tudo aqui, desde esse início de carreira até a transição dele para as artes visuais, quando ele começou trazendo o pop, as primeiras pinturas, as latas de sopa, as esculturas de coisas do dia a dia, até a iconografia dele, os grandes mitos, as celebridades que ele fazia, os Elvis, as Marilyns, etc. Você acompanha tudo. Inclusive, nós temos aqui uma coisa muito rara, que são os tecidos que ele fez no começo de carreira, com cores extremamente vivas, porque nunca foram expostos, estavam guardados num lugar totalmente protegido e o museu liberou para que a gente trouxesse para o Brasil para mostrar em primeira mão isso e possivelmente não vão ser mais mostrados para não perder essa cor. Bom, a gente está diante de uma obra de 1986, intitulada A Última Ceia, e é uma das séries que o Warhol realiza no momento que antecede a sua morte, né? E revisitar uma obra que era icônica do Leonardo da Vinci, tentando experimentar e incorporar elementos dessa obra e atualizá-los, né?
E esse é um dos estudos mais representativos que muito pouco viajou do Museu Warhol para outras cidades. Então a gente tentou focar nesse ineditismo para trazer na exposição, mas é uma obra que tem uma dimensão não só em questão da grande escala, né, da tela, mas traz elementos que fazem uma referência à epidemia da AIDS naquele momento, colocado na tela como The Big C, né, o grande câncer, né, o câncer gay. E ela traz não só elementos que falam um pouco da dimensão da religiosidade, né, mas também traz elementos da cultura popular e publicitária. Então, para a gente também era importante pontuar na exposição essa dimensão da liberdade do gesto do artista, né, e uma obra que marcou um momento também histórico, né, da sua trajetória. Todo o trabalho em torno de Andy Warhol necessitou de muito cuidado específico e de uma logística complexa. Foram 3 aviões de 3 companhias aéreas diferentes, embarcando em 3 cidades diferentes para poder aterrissar no Brasil com esse acervo. Porque cada obra, cada item, cada material tem um acondicionamento específico que preserva a sua qualidade, as suas características e, obviamente, mantém intacto esse patrimônio da humanidade. E o cuidado aqui é todo para que a primeira pessoa e a última pessoa a visitarem tenham exatamente a mesma experiência. Experiência essa que só seria possível de outra maneira, pegando 2 aviões e indo até Pittsburgh, nos Estados Unidos. Essa obra, Oxidation, é uma obra super rara do Warhol, é uma das poucas pinturas abstratas que ele fez e é onde ele utiliza uma tinta de cobre sobre a superfície de linho e urina para fazer a obra. Então, esse é um quadro que ele é mutável, ele nunca fica 100% igual e tem que ter um controle todo especial, porque ele era mais azul, agora está um pouco mais esverdeado, a moldura dele é blindada para que não passe oxigênio e ele tem um esquema interno de amenização da temperatura, porque qualquer variação de temperatura ele pode mudar de forma, de cor, né? Inclusive tivemos que colocar aqui um ar-condicionado por trás dessa parede para tentar manter a temperatura ainda mais com menos variação. E é uma obra dificílima de viajar, né? E que com muito cuidado, veio uma caixa específica. Vai ser então uma das últimas vezes que essa obra vai ser exposta e que é uma rara oportunidade das pessoas conhecerem essa parte do trabalho do Warhol. Ele era um cara que, fora da curva, ele também fez trabalho com drags, com pessoas, moradores de rua, com tudo. Então, assim, era um artista muito atual, muito acolhedor. Ele trouxe artistas de rua que eram marginais para pintar vagões de metrô, levou para a galeria de arte, levou para museus. Hoje a gente tem Basquiat, Keith Haring e vários outros, né? E a gente sempre achou que o Warhol se encaixava muito nos nossos conceitos, né? E que seria importante fazer. E ele não sai de moda nunca, né? Muitas das obras tratam de uma questão de uma hiperexposição dessas figuras que se tornaram celebridades, da gente acompanhar a vida dessas figuras e do seu dia a dia e se tornar parte disso. Mas também eu acho bastante pertinente pensar ainda como muitas das técnicas e a forma como são representadas essas figuras ainda traz elementos do dia a dia e de dimensões de retratação muito contemporânea. Como ele criava e recriava esses personagens a partir de uma ideia de como que é possível construir uma celebridade não só daqueles que estão sendo veiculados na grande mídia, mas também pessoas que têm uma dimensão de anonimato, né? Como que ele constrói esses personagens.